Olá, sou estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia. Estou cursando o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, no Polo de Barra do Garça. Hoje vou falar sobre a mecânica quântica. Sou o professor Gerson de Jesus. Em especial na mecânica quântica, vou falar sobre os postulados dessa mecânica quântica. Então, quantos são, quais são? Então, vamos conversar sobre esse postulado. Primeiro postulado. Esse primeiro postulado diz que todo e qualquer estado físico do sistema é representado por um vetor psi de x, normalizado ao espaço de Hilbert. Mas o que é um estado físico? O estado físico é essa função aqui, que é representado por psi de x, esse vetor. Então, se é um vetor, é uma função. Então, eu disse que todo e qualquer estado físico do sistema é representado por um vetor, é representado por uma função normalizada do espaço de Hilbert. O que é um vetor normalizado? Uma função normalizada quer dizer que ela é finita. Então, normalizado quer dizer que é finita. E o que seria esse espaço de Hilbert? O espaço de Hilbert ele é um espaço em que todas as funções são bem comportadas. Elas são normalizáveis, que sempre dão um número finito. Então, o espaço de Hilbert tem umas funções bem comportadas. E de acordo com a teoria da mecânica quântica, a gente não se mede uma função. Então, essa função aqui, a gente não se mede. A gente não se mede o estado físico. Então, de acordo com essa mecânica quântica, o estado físico não se mede. O que a gente se mede é um observável físico. Então, todo e qualquer estado físico do sistema é representado por um vetor psi de x normalizado no espaço de Hilbert. Então, o estado físico ele é um vetor, é a função, normalizado, quer dizer que é finito, e o espaço de Hilbert é um espaço em que todas as funções são bem comportadas. Continuando, e em um dado instante t, nós temos psi de t de x é igual a psi de x em relação ao tempo. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Normalizado. Normalizado quer dizer que eu tenho uma integral. Se eu tenho psi, eu tenho uma integral. Essa integral do menos infinito até o mais infinito, onde eu vou pegar o conjugado dele e multiplicar por ele mesmo. Então, se eu tenho psi, quando eu pego o número, eu pego o conjugado dele e multiplico por ele mesmo, sempre vai dar um número real. Então, sempre um número finito. E também a definição de uma constante ao quadrado, o módulo de uma constante ao quadrado também sempre ser igual a 1. Também é uma integral. E c ao quadrado, módulo de c ao quadrado vai ser igual a c conjugado vezes c. É c, módulo de c ao quadrado, igual a c vezes c. Então, isso é a relação do nosso primeiro postulado. É o que nós podemos afirmar sobre o primeiro postulado. Vamos para o segundo postulado. O que diz a gente o segundo postulado? Ele diz o seguinte: cada observável físico A possui como seu correspondente na mecânica quântica um operador hermitiano. Então, agora no postulado 2, nós trabalhamos com observável. Então, não com estado físico mais. Então, se cada observável A possui como seu correspondente na mecânica quântica um operador hermitiano. E o que seria um observável físico? Um observável físico é algo que se pode medir. O estado físico não se pode medir.
Mas o observável físico é algo que se pode medir, que é momento, posição, energia. Então, isso tudo pode ser medido em um laboratório, uma coisa. E o que seria um operador hermitiano? Um operador, gente, vem com essa letra maiúscula com um chapeuzinho. Toda vez que tiver uma letra maiúscula, um chapeuzinho, quer dizer que é um operador. Para que serve esse operador? Então, o operador, ele atua no vetor, ele atua na função e muda essa função, ele muda o vetor. E é o operador que representa o estado físico. Então, o operador representa o estado físico, que não se mede. O operador atua na função e muda essa função. E esse operador é o que representa o observável físico. E conhecendo esse operador, nós podemos conhecer também qual é o comportamento do estado físico. Então, este estado físico pode mudar com o tempo. Então, assim, quando eu conheço o operador, nós podemos conhecer também qual é o comportamento da função, como que ela age no estado físico. Então, e ele pode mudar com o tempo. Temos a propriedade do operador hermitiano. Qual que é essa propriedade? Nós temos uma equação de autovalores. Na equação de autovalores, nós temos aqui o operador A, temos aqui a função αi, o vetor, e temos aqui o autovalor e os autovetores. Então, na equação de autovalores, nós temos o operador operando na função. O operador, nós encontramos o autovalor. E a função, nós temos o autovetor. O AI são os autovalores, acabamos de falar. O alfa-i são os autovetores do operador A. Como o operador A é hermitiano, nós também temos que esses autovetores alfa-i formam uma base ortogonal. Aí são números reais. Então, esse autovalor sempre vai ser um número real. E esse operador sempre representa um observável físico. Sempre vai se representar o nosso observável. Então, aí são números reais. O que é uma base ortonormal? Agora vamos falar de uma base ortonormal. Se αi de x forma uma base ortonormal, então qualquer vetor π de x pode ser escrito de uma forma. De que forma? Esse vetor forma uma base ortonormal. Essa forma π de x é igual à soma de ci de t αi de x. O que seria esse ci de t? Bom, é um coeficiente. Então, se αi forma uma base ortonormal, então qualquer vetor π de x pode ser escrito como o quê? Como uma combinação. Como uma combinação linear dos vetores. Ou seja, os autovalores do operador é uma combinação linear simples. E é possível porque estamos trabalhando com espaços vetoriais. Então, aqui nessa combinação, nós temos um coeficiente. Esse coeficiente ele é uma integral. Ele é um produto interno. Então, aqui nós temos uma integral. O coeficiente é uma integral. E podemos escrever como? Substituindo o coeficiente por αi π de t, nós temos essa outra equação, π de x, que é a soma de
1 até o infinito, parênteses, alfa y de t, alfa y de x. E que nós temos um produto interno aí, né? Bom, continuando. Voltando aqui, então, afirmamos que isso aqui é o coeficiente da função, que isso aqui é um produto interno, é uma integral. E para a gente calcular aqui, basta encontrar os coeficientes. Como que eu encontro esse coeficiente? Basta a gente utilizar o conceito de projeção, que é pegar o vetor e projetar em cada elemento da base, que são os autovetores. Então, isso quando nós temos a base ortonormal. Postulado 3. Agora vamos ver o que se trata o postulado 3. O postulado 3 diz o seguinte: ao se medir um observável físico A, a gente não se mede o estado físico, um observável físico a gente se mede. Em um sistema que se encontra o estado psi de t, pode-se predizer o resultado da medida da seguinte maneira. Então, quando eu pegar um observável e fazer uma medida, nós vamos das seguintes maneiras. Primeiro, o possível resultado da medida é um alto valor do operador. Segundo, cada possível resultado possui uma probabilidade de ser obtida, dada por probabilidade observável aí é igual ao módulo de alfa y de t ao quadrado. Bom, se puder, então, para mim calcular a probabilidade de um elemento, de um observável, basta eu calcular o módulo da função alfa y de t ao quadrado. Aqui nós temos aqui o A é a grandeza física e o psi de t é o estado. E quais são os resultados possíveis mesmo? Os resultados possíveis são os autovalores desse operador. E cada autovalor tem uma probabilidade do estado físico, em que carrega toda a informação do estado físico. Então, esse estado físico aqui carrega toda a informação do estado físico. Então, carrega toda essa informação. Nós podemos também representar essa probabilidade da seguinte forma, que alfa y de t, que é uma integral, né, que fiz a integral do conjugado de alfa y vezes psi de x em relação ao tempo. Então, isso aqui nós temos também, para calcular a probabilidade, basta calcular a integral. Integral do conjugado do primeiro vezes o segundo. Bom, e de acordo com a teoria da mecânica quântica, pode-se conhecer os possíveis resultados de uma medida aí, do observável aí. Bom, pode-se definir muito bem o estado físico do sistema, psi de t. Então, de acordo com essa mecânica quântica, pode-se conhecer os possíveis resultados de uma medida aí e podendo definir muito bem o estado físico do sistema, psi de t. Então, nós podemos conhecer do observável aí e do estado físico psi de t. Então, não é possível definir com exatidão o resultado da medida. Isso é uma coisa importante. A gente não vai encontrar um resultado preciso, um resultado exato. Então, não é possível definir com precisão e exatidão o resultado dessa medida. Levando em consideração todas as possibilidades, devemos nos encontrar
uma soma de 1 até o infinito, que é a probabilidade do observável, é igual a 1. Então, se eu calcular a soma de todas as probabilidades, vai ser igual a 1. Também posso usar a seguinte equação também, que é a soma do módulo do coeficiente com a integral em relação ao tempo também vai ser igual a 1. O que nós definimos lá atrás, que é a integral, que é a soma também, que isso é uma integral, vai ser igual a 1. Então, são as maneiras diferentes de representar. Valor esperado de uma medida. Podemos definir o valor esperado de uma medida do observável A como sendo... O que é esse valor esperado? O valor esperado, na verdade, é a média. Bom, na matemática, a gente utiliza a média como a soma de todos os valores dividido pelo total de valores. Então, aqui a média é chamada de valor esperado. Então, é a soma de todas as probabilidades vezes a probabilidade. Então, é a soma de toda a probabilidade de todos observável vezes observável. Se tivermos um observável definido pela função do operador, não há problema algum em definir. Definir o quê? A média da função é igual à soma da probabilidade do observável vezes a função do observável. Vamos dar um exemplo básico. Observável ao quadrado é igual à soma da probabilidade... observável não, gente. Um operador ao quadrado, a média do operador ao quadrado é igual à probabilidade do observável vezes o observável ao quadrado. Incerteza. O que é uma incerteza? Definimos a incerteza de uma medida observável A como sendo essa incerteza representada por delta operador. Ela, na verdade, é nosso desvio padrão. Como que eu represento ele? É a raiz quadrada da média ao quadrado menos o quadrado da média. Então, é a raiz quadrada da média ao quadrado menos o quadrado da média. Isso é o nosso desvio padrão, que é a incerteza da medida. Agora vamos falar sobre o postulado 4. O postulado 4 nos afirma o seguinte, que a medida de um observável altera o valor do estado do sistema, seja qual for o estado do sistema, o vetor do estado do sistema logo após a medida deve ser o alto-valor correspondente ao alto-valor obtido. Qual é esse alto-valor obtido? Que é a função que eu preciso ter. Nós definimos ela agora. Bom, mede-se A, a medida de A, do observável A. Se o resultado for, quando eu pego a medida A, eu encontro o resultado. Se esse resultado for A3, então o estado do sistema passa a ser alfa3. Se eu pego a medida, essa medida for A1, então o estado do sistema passa a ser A1 de x. Então, são essas medidas. O princípio de certeza de Heisenberg. Quando se mede a sequência medida A, medida B, medida MA' e não há garantias do resultado MA e MA' serem iguais, então A e B são incompatíveis. Se eu pegar um observável, fazer sua medida, depois medir outra vez, depois medir outra vez, se elas não forem igual à primeira medida, então eles são incompatíveis. Eles não são compatíveis. Mas, se os resultados forem iguais, então os observáveis A e B são compatíveis. Se eu pegar os resultados, pegar a medida de um observável A,
medir, encontrei observar B e medir, encontrei observável A' for o mesmo observável A, então os observáveis A e B são compatíveis. Então, essa questão de compatibilidade. Na questão de compatibilidade, nós temos o teorema da compatibilidade. O que esse teorema nos afirma? Dados dois observáveis, A e B, com seus respectivos operadores, operador A e operador B, qualquer das três afirmações implica nas outras duas. Quais são essas três afirmações? Primeira, observável A e B são compatíveis. Segunda, o operador A e o operador B possuem uma base em comum. E a terceira, o operador A e o operador B comutam entre si. Isto é, que o operador A e o operador B é igual a zero. Então, se eles comutam, é igual a zero. Então, essa afirmação 3 diz que operador A e operador B comutam entre si. Isto é, quando eles comutam, vai ser igual a zero. Onde operador A e operador B, como eles comutam? Eu tenho é igual operador A vezes operador B, menos operador B vezes operador A. E isso é igual a zero. Prova uma colocação aí. Bom, postulado 5. Para todo sistema físico, existe um operador linear hermitiano, representado para H, chamado de operador hamiltoniano, o qual possui as seguintes propriedades. Quais são as propriedades? O operador hermitiano corresponde à energia total do sistema. Então, a primeira propriedade diz o seguinte, que o operador hermitiano corresponde à energia total do sistema. Por se tratar de um operador hermitiano, possui uma base ortonormal, eta n de x, em um conjunto de altos valores correspondente, que é a energia n. Então, e podemos representar na seguinte equação. Operador H no eta k de x é igual a EK NK de x. Então, nós temos essa equação para apresentar essa primeira propriedade. Segunda propriedade, o operador hermitiano H determina a evolução temporal do vetor do estado do sistema π(t), ou π(x) em relação ao tempo, conforme a seguinte equação. Agora temos outra equação. Qual que é essa outra equação? IH barra derivada por dt π(xt) é igual o operador hermitiano π de x em relação a t. Então, esta é a equação da segunda propriedade, que determina a evolução temporal do vetor. E onde o h barra é igual a h por 2π. O h é a constante de Planck. Então, vou pegar essa constante de Planck e dividir por 2π, vou encontrar 1,054 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo. Equação temporal de αn de t. Nós temos outra equação temporal aqui, que essa equação temporal diz assim, que π de t é igual à soma de 1 até o infinito, que é an de t, que é αn de x. Onde o an é um produto interno, é uma integral. Então, basta eu substituir nessa equação temporal aqui, que vamos ter uma equação mais bonita, só que fica maior. Tem que desenvolver a integral, desenvolver esse produto interno todinho. Lembrando que o produto interno, para resolver, é uma integral. Essa integral é o conjugado do primeiro vezes o segundo, né?
nós podemos ter uma substituição aqui. Se eu calcular a probabilidade de um elemento observável A3, então nós temos α3, o módulo de α3 ao quadrado. Então, de A3 ao quadrado, que é α3, precisa de T ao quadrado. Aqui, nós afirmamos lá atrás que a comutação é igual a zero. Existe uma base comum. O operador no alfa n é igual a n alfa n. O operador hermitiano eta n é igual a energia n eta n. Se eles comutam, o operador hermitiano e o operador A é igual a zero, nós temos também que o operador A e o operador hermitiano possuem uma base comum. Se eles comutam, eu posso dizer que alfa é igual a eta n. Outra propriedade da comutação. Agora, o postulado 6. No caso de uma partícula confinada ao eixo x, os observáveis posição e quantidade de movimentos são representados pelos seguintes operadores. Então, o postulado 6 nos afirma isso, que no caso de uma partícula confinada, nós temos uma partícula confinada ao eixo x. Os observáveis posição e quantidade são representados pelos seguintes operadores. Quais são os operadores? O operador x, que é igual a x. O operador p é igual a IH barra por d dx. Além disso, qualquer observável da função x em relação a p da mecânica clássica possui o seu correspondente na mecânica quântica, que fica a mesma função do operador x em relação ao operador p. Então, como que isso vai ficar representado? A função de x em relação a p equivale à função do operador x em relação ao operador p, que é igual, só substituir o observável p, o operador p, que fica a função de x em relação a i menos IH barra por d dx. Agora vamos resolver o exercício 27. O que esse exercício 27 pede? Demonstrar que, segundo exige o postulado 1, a quantidade de αk, o módulo da quantidade de αk, módulo de αk psi de t ao quadrado, não varia se substituir psi de t x por um vetor c e um escalar de Hamilton, que cumpra c ao quadrado, módulo de c ao quadrado igual a 1. Como que nós podemos fazer esse exercício aqui? Vamos ter uma ideia para a gente imaginar resolver. Primeiro, vou substituir lá no módulo psi de t acrescentar o c, né? Então, nós podemos ter, que de acordo com o postulado 1, existe que o psi de t é igual a 1, que vai ser conjugado dele vezes ele mesmo. Vamos substituir o psi de t por c psi de t. Nesse módulo aqui, que deverá ser αk c psi de t ao quadrado. Então, ficaria substituindo o módulo de αk c psi de t ao quadrado, que vou pegar o conjugado dele vezes ele mesmo, para ser igual a 1. Então, vou pegar primeiro as constantes, que é o c conjugado, vezes αk, psi de t, vezes c, αk, psi de t. Só que, primeiramente, pegando aqui o c conjugado, αk, psi de t, vai ser conjugado, vezes αk, c vezes αk, psi de t. Então, só peguei esse c conjugado, luz para fora, continua αk, psi de t, conjugado. C para fora, c vezes αk, psi de t.
Agora eu vou pegar as constantes que estão de fora. Vai ficar C conjugado vezes C. Então, peguei C vezes C, C conjugado vezes C, vezes alfa cápse de T conjugado vezes alfa cápse de T. Nós concluímos que C conjugado vezes C é igual a 1. Então, esse é igual a 1, ele é em módulo. Também posso apresentar ele em módulo. E alfa K, psi de T, de módulo também ao quadrado. Que é isso aqui, que é o derivada conjugado do primeiro vezes ele mesmo, né? Derivada dele, conjugado dele vezes ele. Concluindo, se o módulo C ao quadrado é igual a 1, então nós afirmamos nossa propriedade. Nós demonstramos que vai ficar apenas alfa cápse de T do módulo ao quadrado. Então, se esse módulo de C ao quadrado é igual a 1, continuou isso aqui, que vezes 1 ele próprio. Então, isso é um exercício básico, simples, a gente pode resolver. Continuando, nós temos agora um desafio. Como trabalhar a mecânica quântica no ensino médio? Como nós podemos trabalhar, nosso professor, trabalhar essa mecânica quântica no ensino médio? Bom, uma maneira mais simples que a gente encontrou seria organizar uma sequência didática de mecânica quântica, que fosse ao mesmo tempo abrangente e resumida, com noções da importância da matemática e visualmente atraente, que nos perdesse a superficialidade. Bom, esses conteúdos norteadores de mecânica quântica foram: escolheu radiação do corpo negro, a equação de Planck, a dualidade onda-partícula, o efeito fotoelétrico, movimento browniano, estrutura da matéria, postulados de Bohr, hipótese de de Broglie, princípio da incerteza de Heisenberg. Bom, como que a gente poderia trabalhar isso tudo, então, no ensino médio? A melhor maneira seria a gente organizar um roteiro de mecânica quântica para o ensino médio, com o objetivo para o ensino de mecânica quântica, o aluno ter contato com o conhecimento que se envolve nas tecnologias disponíveis no seu dia a dia. E da segunda metodologia, os alunos poderão realizar atividades de pesquisa, relatórios, experimentos virtuais e listas de exercício, tendo aulas positivas sobre o conhecimento científico conquistado pelo ser humano. Então, para a gente começar primeiro a trabalhar mecânica quântica no ensino médio, seria necessário, muito bom, organizar um roteiro. Esse roteiro seria bom organizar por aulas, mas uma superficial. Mas como poderia organizar esse roteiro, então? Seria por aula, onde, na primeira aula, a gente poderia fazer um pré-teste para verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre essa mecânica quântica. Então, a gente organizaria um roteiro, com esse roteiro seria por aula. Na segunda aula, a gente poderia fazer uma introdução com diálogo com os alunos para discutir sobre as concepções da mecânica quântica e ter revisões de grandeza de medidas usadas na física. Terceiro, ter umas atividades de pesquisa sobre conceitos usados pela física e que são usados na mecânica quântica. Fazer uma atividade de pesquisa sobre conceitos usados na física que pode ser utilizado na mecânica quântica, física clássica, né, gente? Revisão das relações matemáticas de alguns conceitos de ondulatória, pesquisa de conceitos de mecânica quântica e experimentos virtuais de mecânica quântica. Então, trabalhar algumas revisões de relações matemáticas de alguns conceitos ondulatórios. Fazer a introdução da mecânica quântica com problemas em aberto de mecânica quântica.
Podemos também, na aula 6, a resolução da catástrofe da ultravioleta, modelo quântico para as radiações eletromagnéticas, dualidade onda-partícula e o efeito fotoelétrico. Aula 8, função trabalho. Aula 9, constituição da matéria e o mundo das probabilidades. O 10, o movimento browniano. 11, aula 11, exercícios teóricos sobre mecânica quântica. Já podemos fazer alguns exercícios teóricos. Claro. Aula 13, discutir os postulados de Bohr. Aula 14, efeito Compton. 15, aula 15, hipótese de Broglie. Aula 16, discutir sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Aula 17, trabalhar com exercício de dualidade de onda-partícula. E 18, trabalhar com revisão de conteúdo. E 19, fazer um pré-teste, pós-teste. Saber o que esses alunos aprenderam, compreenderam durante essas aulas. E na aula 20, a gente fazer uma entrega, correção desse pós-teste, o que eles acertaram, o que eles aprenderam. E foi até quando eles chegaram, até quando nós conseguimos alcançar. Seria necessário também umas aulas para a gente trabalhar os conceitos matemáticos. Que conceito matemático? Aplicar para esses alunos as aulas de cálculo. O que seria limite, derivada, integral, para ser mais fácil para eles utilizar alguns conceitos da mecânica quântica, para desenvolver alguns exercícios da mecânica quântica, que envolve discutir com eles o que é produto interno, o que é os detalhes. Então, seria necessário também fazer uma revisão ou introdução desse conteúdo, para depois a gente chegar nos postulados da mecânica quântica. O que a gente acabou de falar agora, o postulado já é uma coisa mais abrangente, mais lá na frente. Então, vamos ter que ter uma maturidade maior, conhecer um pouco mais da mecânica quântica para a gente apresentar os postulados dessa mecânica quântica. Então, para trabalhar a mecânica quântica no ensino médio, eu acharia melhor a gente organizar um roteiro com as 20, 25 aulas, aplicar para os alunos, para após isso a gente para poder trabalhar os postulados da mecânica quântica. Que esse postulado a gente pode ir trabalhando o início, o que é o espaço hamiltoniano, o que são combinações lineares, trabalhar os números complexos para concluir. Então, galerinha, só isso mesmo, professor, e muito obrigado. Até a próxima aula.